Olá pessoal, bem-vindo no meu canal. Vídeo de hoje, um resumão aí, como diariamente eu venho fazendo. Falar um pouquinho sobre o mercado americano, a Nasdaq em específico. Para quem me acompanha aí sabe que a gente faz aqui diariamente um acompanhamento da Nasdaq sob a perspectiva de day trade, né? Então a gente opera mercado em mesas proprietárias. As duas mesas proprietárias que eu opero, a Apex e a Take Profit. Inclusive, a Apex ela está em promoção, né? Ela está em promoção, 80% de desconto. Você pode usar esse cupom aqui, que é o cupom que vai te dar esse desconto. Então, você pode entrar com esse cupom, são letras, tá? E aí você vai conseguir aí 80% de desconto nas contas da Apex. A minha sugestão para quem está começando é começar com as contas da Apex, que elas são bem mais baratas. Eu já fiz uma analogia aqui ontem, né? Mostrando, inclusive também no meu canal aí tem um vídeo onde eu mostro as vantagens de operar da Take Profit e da Apex. A Take Profit hoje eu estou migrando para ela porque eu tenho tido mais facilidade de efetuar saques. Então, para quem já tem uma experiência de aprovar contas, o ideal é a Take Profit. Se você está começando, começa pela Apex. A Apex hoje uma conta de 25K está US$ 29. A Take Profit está 100, 100 e alguma coisa. E se você aprovar, você não paga ativação. E a Apex paga a aprovação. Então, acaba que fica. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Para quem está começando, o ideal é usar aí a Apex como até para como aprendizado no começo, tá? E, e assim, graças a Deus, hoje eu aprovei uma conta da Apex, né? Tá aqui uma conta de 25K. Então, a partir de amanhã já tenho mais uma conta para fazer saques, né? Além das minhas contas na Take Profit. E graças a Deus, hoje eu mostrei, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Essa é a tela do meu home banking, né? Aqui do Wells Fargo, minha conta, né? Para provar efetivamente, às vezes as pessoas, né, que não conhecem, que nunca operaram, falam, mas será se isso é verdade? Será se eu estou inventando isso? Enfim, tá aqui a prova, US$ 500 foi depositado, né? Tá pende, né? Porque foi feito. Essa aqui a foto foi de manhã, tá? Mas já tá aqui o dinheiro. Normalmente ele demora um dia útil para cair. Aqui não. Então, assim, pessoal, é possível desde que você tenha perseverança e disciplina, além da sua técnica, óbvio. Então, assim, hoje o dia foi bem movimentado, principalmente depois, como eu avisei, né, na fala do Powell, o Jerome Powell, ele é o presidente do Banco Central aqui, né, o Fed, né, conhecido como Fed, e ele deu uma coletiva de imprensa, foi uma entrevista num fórum em Chicago, Fórum Econômico, e assim, ele está sendo bastante duro, né? O presidente, o Banco Central aqui também é independente, né? Então ele está sendo bastante duro porque as tarifas elas ainda não se sabem o grau de impacto, principalmente na inflação, né? Então ele prefere o discurso está muito claro, ele está falando, eu prefiro ser muito precavido do que a gente soltar as rédeas e depois ter que voltar atrás. Isso é muito complicado. Seria mais ou menos assim: eles começassem a cortar os juros e depois vissem que essas tarifas iam gerar inflação e aí tinha que voltar atrás e parasse de cortar juros ou tivesse até que aumentar. Então isso seria trágico para a economia, tá? O fato é que os dados que estão saindo dados bons, né? A economia está boa, dados de emprego. Amanhã, vamos até ver o que, que tem de indicador aqui. Eu creio que amanhã já vai ser um dia mais devagar. Tudo pode mudar, até um Twitter ou uma fala do Trump, né? De alguma negociação. Mas ó, amanhã tem dados de construção. Aqui nos Estados Unidos é um dado bastante importante para medir como que está o mercado de construção civil, uma vez que esse mercado ele roda, né? A economia ele tem
um percentual de importância muito alto. Então eles estão esperando um número aqui estável, né? Se vir um número muito baixo, isso pode atrapalhar e pode assustar e a Nasdaq pode cair, tá? Então, ficar atento. Para quem opera a conta Pro da Take Profit, o ideal é você não entrar, você não pode entrar no indicador, então é importante saber. Não são todos os indicadores, tá? Mas eu evito entrar em todos. Ao mesmo tempo que tem esse permissões aqui, né? Tem que são construções de casas, né? Novas casas. Então também eles medem isso. Se tá e ó, o número ele estava 1.3, veio 1.5 e aqui eles estão esperando 1.4. Então a ideia é que esse número venha ou igual ao anterior ou que se mantenha, né? Um pouquinho aqui. Obviamente que como aqui o mês é sempre o mês anterior, tá? Então, aqui de abril vai ser a leitura de março e assim sucessivamente. Tem o pedido semanal de seguro-desemprego. Esse dado ele é muito estável, né? Ele não muda. Então, praticamente, a não ser que venha um número absurdamente divergente, ou seja, ou muito alto ou muito baixo, não deve gerar nenhum ruído, tá? Depois, aqui tem a conferência do presidente do Banco Central da zona do euro. Então, dependendo do se ela abordar algum tema de tarifa, pode ser que dê algum ruído, tá? Pode ser que dê algum ruído aqui. E basicamente é isso. Tem fala de Fed aqui às 16. Não é fala de Fed, não. É isso. Tá? Então, assim, do ponto de vista de indicador, vai ser esse às 8h30. E depois ficar ligado, atento às falas do Trump ou de qualquer outra pessoa que possa falar amanhã. Então, analisando hoje o comportamento, vamos aqui para o gráfico de 5 minutos. A gente viu aí a amplitude, né? 700 e mais de 700 pontos, finalmente, né? Se a gente só voltar aqui, até porque era essa comparação que eu queria fazer. Nos dias anteriores, né? Se a gente olhar aqui, os dias anteriores, a amplitude, ó, por exemplo, ontem, né? A amplitude foi ridícula, menos de 400 pontos, 330 pontos. Na segunda-feira, 500, que é normalmente uma média razoável, mas antes disso era 800, 1.400, já passou essa. Pode ser que volte, né? Dependendo dos ruídos de amanhã. Então, hoje foi um dia que deu bastante oportunidade. Eu operei minha conta Pro, fiz US$ 170 e também operei a minha conta de avaliação. Fui bem hoje, graças a Deus, mais um dia. Já pedi mais um saque na Take Profit. Então, diariamente aí estou fazendo um valor e estou sacando todo dia. Isso é o que está me motivando muito, né, nas contas da Take Profit. Então, vamos aqui para a nossa análise no gráfico de 5 minutos para observar como que ele se comportou. Terça-feira à noite fechou aqui no 918.935 e ele já abriu aqui com um gap de 125 pontos. Já abriu e já afundou aqui 200 pontos, né, do fechamento, né? Abriu ontem à noite, na terça-feira à noite, ficou aqui trabalhando, ó, observa, abaixo da média móvel, e esse aqui é o VWAP, tá? O VWAP que eu tenho, ele é composto por essa linha azul e essas duas verdes, ou seja, aqui é o VWAP, a banda superior, banda inferior, e aqui é o VWAP central, tá? Então eu uso a linha azul, tá? E a amarela é a média móvel de 21 períodos. O mercado ficou aqui na madrugada, quase não teve amplitude na madrugada, né? Aí, 1 da manhã, o mercado deu essa azedada, voltou, ficou aqui. E aqui, ó, a gente já observa, ó, que aqui a gente pode até traçar um ponto aqui, né? Nessa região aqui. E essa região aqui, em algum momento, ela vai ter servido como suporte, tá? E aqui, ó, observa aqui, ó. Por isso que eu queria trazer
esse ponto aqui, ó. Essa região, né, do 500 aqui, né? Porque ó, o mercado ficou, aí deu aqui 4 da manhã, saiu uma notícia sobre que a China estava vendo de negociar, aí ó, o mercado, isso é que é complicado. Você está fazendo algum tipo de análise técnica e aí sai uma notícia dessa que em 15 minutos ele faz 300 pontos na madrugada, isso arrebenta qualquer tipo de leitura, né? Você fala assim, pô, o mercado estava caindo aqui, né? Então, assim, é o que eu tenho falado. Hoje, com essas falas, com essas questões tarifárias, qualquer informação que venha, se você não tiver protegido com stop, você toma um stop aqui desse tamanho aqui, um loss que você espera até você reagir, você congela até, e o mercado sai rasgando aqui, você quebra uma conta num piscar de olho, tá? Então tem que ter muito cuidado. Aí o mercado, ah, não, veja bem, não é assim essa informação, essa notícia. Aí vem e voltou tudo de novo aqui, ó. Bateu aqui, e antes, ó, na abertura, né? Então, na hora que chegou aqui, ele começou a cair. Deu aqui, praticamente ele veio nessa região aqui desse candle, desse primeiro candle. Aí o mercado dá uma manipulada, fala assim, ah, vai subir. E aí ele afunda. Aí você fala, ah, agora vai cair. Ele volta. E aqui foi uma zona de operação, ó, depois das 10, pô, ficou muito ruim aqui, porque ó, esses candles com muito pavio, você acha que vai subir, que vai cair, ele volta. Aí você acha que vai subir, ele volta. Então, praticamente aqui, ó, ele ficou numa zona aqui, né? Ele ficou nessa zona aqui, ó, muito ruim de operar, muito ruim. E aí depois deu essa porrada aqui 11h20. De novo, ah, uma notícia de que alguma coisa poderia. Ah, não, não é tudo isso. E volta tudo de novo. Então, assim, é bem complicado, né? Ó, se você está numa operação dessas, 104 pontos em 5 minutos, um micro são US$ 200 aqui, né? Então, assim, ao mesmo tempo você está contrário aqui, são US$ 200 de loss, né? E aí o mercado volta. E aí ele ficou nessa. Quando foi o Power para falar, ó, a hora que foi começar, cara, é muito engraçado. Tem até alguns memes aqui, né? Que tem a hora que o Power fala Good afternoon. E tem um trader com um computador, a hora que ele fala, faz um candle vermelho, exatamente como fez aqui, ó. E ele mal começou a falar o candle aqui. Cara, esse candle deu quantos pontos? 130 pontos em 5 minutos. E assim, obviamente, e aqui, ó, aí começam os perigos, né? Você quer, aí você vende aqui, ó, ele sai do 470, ele sobe 30 pontos. Então aí você fica naquela, meu Deus, o que vai acontecer? E aí o mercado vai e afunda. Então aqui é o que eu falo, né? De seguir a tendência, ó. Pegar esse pullback aqui para pegar 30 pontos, aí você vem aqui de novo e você fala, ah, vai subir mais de novo, aí você toma 100 pontos aqui. Então, ó, se a gente considerar aqui, ó, depois de 15 minutos, que é um tempo suficiente, né, para operar, 200 pontos, 15 minutos, passa assim, ó, você vai descendo stop, vai protegendo a operação. E aí depois o mercado acha um fundo, né? Acha um fundo aqui, começa. E aqui de novo, né? O cara compra aqui, passa sufoco, o cara que vende aqui passa sufoco, e depois o mercado vem e rompe de novo. E aí aqui no final do dia, praticamente toda essa galera que vendeu por aqui, elas têm que zerar a posição, né? Então o cara vendeu, o cara tem que comprar. Além disso, o mercado deve ter reagido aí a uma fala, alguma coisa que, enfim, não tem nem como você ficar nesse horário aqui também, às 15h30, o mercado já está próximo de fechar. Então, assim, foi uma queda expressiva. A fala do Powell foi bem dura, em termos assim, de que ele não vai ceder à pressão e que ele vai esperar para ver os dados. Então, o mercado reagiu. Depois ele até voltou, né? Voltou aqui, ó, da mínima para cá, para o fechamento, né? 250 pontos. Bastante. E aí o mercado está aqui, acabou de abrir, está aqui, né, de lado, uma leve alta. E amanhã é aquilo, véspera de feriado, ficar bastante atento
com fechar a semana bem, mas operar sem medo, né? Não podemos ter medo do mercado. A gente tem que respeitar o mercado, mas a gente não pode ter medo de operar o mercado. Espero que vocês gostem. Não esqueça de compartilhar, curtir, ativa o sininho aí para você receber diariamente as minhas análises.